aí galera do sexto ano, professor Paulo falando. Vamos dar continuidade aí ao capítulo 3, ao estudo aí do planeta Terra. A gente na última aula viu um pouquinho aí sobre a estrutura geral do nosso planeta, as camadas, placas tectônicas, todos os fenômenos relacionados a isso. E hoje nós vamos dar continuidade e vamos falar um pouquinho das rochas para a gente poder aí complementar o estudo do nosso planeta no capítulo 3. Então, bora lá começar o nosso cronograma semanal. Nós vamos iniciar então o estudo das rochas falando um pouquinho das características gerais das rochas. Então, primeiro, o que é uma rocha? Galera, uma rocha ela é um composto sólido que está em algumas camadas da crosta terrestre, alguns em camadas mais superficiais, outras em camadas mais profundas, mas ela é um composto formado aí por diferentes minerais. Eu vou trazer como exemplo aí 4 tipos de rochas que estão muito presentes no nosso dia a dia. Então, a primeira aí para vocês, ó, a gneiss, que é um tipo de rocha que nós vamos classificar ela lá na frente como uma rocha metamórfica, vocês vão ver, que é uma rocha que a gente usa muito na construção civil, a chamada brita da construção civil. A outra que eu vou apresentar para vocês é a ardósia, que é muito usada também como pavimentação. Talvez a sua casa tenha aí um piso de ardósia. Ela é também uma rocha metamórfica. Aí para vocês na tela o granito, né, que é uma rocha muito usada também aí em ornamentos de pia e outros componentes na nossa casa. E também aí, ó, o calcário, que também é muito usado na construção civil, é um dos componentes aí do cimento, por exemplo. Então, pessoal, a gente tem aí nas rochas componentes aí que a gente utiliza e que tem uma similaridade em relação a ser sólida, só que elas têm uma diferença. Cada uma é composta por um mineral diferente. E esses minerais que vão compor essas rochas, eles vão ser os responsáveis por caracterizar a cor, a resistência, o brilho, que permite diferenciar uma rocha da outra. Então, para vocês se familiarizarem um pouquinho com o assunto, eu vou trazer aí para vocês o que são minerais. Ó. Então, são elementos sólidos que ocorrem naturalmente na crosta terrestre, e aí eles dando, cada um com uma característica diferente de cor, brilho, forma geométrica, eles vão acabar influenciando, como eu falei, na característica da rocha que eles vão formar. Como exemplo para vocês, eu estou trazendo aí, ó, o granito. O granito aqui, então, para vocês, a rocha, né, que forma aí, vocês estão vendo o granito. E, pessoal, esse granito, repara que ele tem diversos componentes que você consegue observar, ó, de colorações distintas, presentes nessa estrutura, e cada um é um mineral diferente, olha aí, ó. Então, o granito ele é composto por 3 minerais basicamente, ó. Um mineral chamado de mica ou biotite, como está aqui na imagem, um outro chamado de feldspato, que está aqui um outro mineral, e aqui embaixo um outro mineral que é o quartzo. Então a união desses 3 minerais forma essa rocha chamada granito. Então por isso que a gente classifica uma rocha como sendo um componente formado por diversos minerais. Claro que a quantidade de cada mineral vai variar, a composição, e isso vai fazer com que as rochas tenham essa variedade enorme que nós vamos ver ao longo dessa aula. Então, vamos conhecer um pouquinho dos tipos de rochas que existem para vocês familiarizarem um pouquinho com os nomes e com como é que essas rochas se formaram ao longo do tempo. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho dos tipos de rocha. Primeiro, para vocês terem uma ideia de quais são eles e como é que elas se formaram de uma forma básica, para depois a gente poder aprofundar e falar de cada uma individualmente. Então, basicamente, nós temos aí 3 tipos de rochas. Ó. Então, rocha ígnea ou magmática, que vocês vão conhecer aí na sequência. O granito eu estou trazendo como exemplo aí. Uma rocha sedimentar. Aqui está o folhelho, mas na outra imagem eu falei do calcário, que também é uma rocha sedimentar. E a rocha metamórfica, que eu mostrei para vocês o gneiss e mostrei também a ardósia aí na imagem anterior. Então, pessoal, são 3 tipos de rochas basicamente, e vocês vão reparar que cada uma delas teve um processo de formação distinto. Mas apesar delas terem se formado de forma distinta, elas têm uma inter-relação. Uma está ligada à outra. Por quê? Porque as rochas têm uma capacidade de se transformar em outro tipo, dependendo do que ela sofre em relação à pressão, à temperatura que essa rocha é exposta, ou a forma como ela se formou, solidificou rápido, solidificação mais lenta. Tudo isso
vai fazer com que essas rochas vão se modificando ao longo do tempo. Então, pessoal, as rochas elas têm uma capacidade de transformação. Então, por exemplo, eu estou trazendo para vocês aí 3 tipos de rochas, ó, o granito, o arenito e o calcário. Se cada uma dessas rochas for exposta a uma condição aí de pressão, temperatura ou uma condição, uma formação diferenciada, elas vão dar origem ao longo do tempo, olha aí, em rochas diferentes. O granito dá origem a gneiss, o arenito dá origem ao quartzito e o calcário pode dar origem ao mármore. Então, cada uma dessas rochas se transformou ao longo do tempo em outro tipo de rocha. Então, as rochas elas têm um ciclo, elas têm uma modificação ao longo do tempo e nós vamos falar de uma forma simples, mas vamos falar um pouquinho do ciclo das rochas lá no final da nossa aula, beleza? Então vamos conhecer cada uma daquelas rochas: ígnea, metamórfica e sedimentar. Bora lá! A primeira que eu vou apresentar para vocês é a rocha ígnea ou magmática. O nome dela, pessoal, já te ajuda a lembrar um pouquinho da onde ela veio. Então é uma rocha que se formou a partir do resfriamento e solidificação do magma ou da lava do vulcão. Por quê? Porque vocês vão ver que as rochas ígneas elas podem se formar ou na superfície do magma que se resfriou logo que saiu na superfície, ou seja, a lava que saiu e solidificou, ou vocês vão ver magma que fica nas camadas mais profundas da crosta e ele acaba solidificando em camadas mais profundas e dando origem a alguns tipos de rocha. Então vamos conhecer. Inicialmente, então, vou apresentar uma rocha que a gente chama de vulcânica, que é uma rocha formada na superfície, olha aí, ó, por meio da lava que extravasou e solidificou rapidamente. Para apresentar para vocês, eu vou falar de 2 tipos de rochas. A pedra pómez primeiro, olha aí para vocês. Ela é muito famosa, pessoal, ela é muito usada aí como esfoliante de pele, tá? Então ela é uma rocha bem porosa, ela tem vários furinhos, e ela tem esses furinhos porque durante a formação dela, bolhas de gás se formaram no meio do magma ou da lava que extravasou, e isso fez com que essas bolhas ficassem mantidas pós-resfriamento aí desse magma e formação da pedra pómez. Então a pedra pómez é muito usada aí para lixar a sola do pé e ela é muito utilizada aí como esfoliante, como componente de cremes esfoliantes. E ela é uma rocha vulcânica. Outra rocha vulcânica famosa, tá aí ela, ó, que é o basalto, que foi formado por um resfriamento muito rápido do magma e formou aí pequenos grãozinhos e tem uma rocha então de granulação bem fininha, tá? Aí outra famosa, que é a obsidiana, chamada de vidro vulcânico, né, pessoal, que também é muito utilizado aí na construção civil, como sendo base de pavimento, né? E a gente tem também, pessoal, as rochas plutônicas, olha aí, ó, que não são rochas que se formaram à base da lava, mas sim se formaram do magma, que se solidificou, olha aí, ó, abaixo da superfície. Esse magma não extravasou, então é uma rocha que se forma mais profunda aí e não teve então uma formação na superfície terrestre. E como exemplo, a gente traz aí, né, o granito como sendo a nossa rocha plutônica. Beleza? Então eu vou falar para vocês agora um pouquinho sobre como cada uma delas se formou, para vocês verem como foi diferente, apesar delas terem todas uma mesma origem, né? Todas se formarem a partir do magma, mas cada uma teve uma origem num ponto diferente da crosta terrestre. Nós vamos falar disso aí na sequência. Olha aí. Então eu vou apresentar para vocês aí como é que cada um desses tipos de rochas, para vocês verem a peculiaridade dessas rochas ígneas, como é que cada um deles se formou e numa região diferente. Olha aí, ó. Por exemplo, aqui a pedra pómez, ó, se formando de em erupções vulcânicas a lava que foi ejetada e essa lava acabou solidificando de maneira muito rápida e formando aí então essas rochas com essa composição. Aqui, ó, por exemplo, o basalto, ó, formado de uma lava que escorreu do vulcão, não foi ejetada, né, como por exemplo a pedra pómez, e aí acabou tendo uma granulação mais fina. Aqui, ó, o granito já se formando em porções um pouco mais profundas, né, da crosta, em regiões aí ou aqui, ó, onde ele acabou o magma resfriando em regiões mais profundas, e aqui, por exemplo, como aqui alguns cristais que se formam em regiões mais profundas ali.
Então, pessoal, cada uma dessas rochas que eu apresentei para vocês, ígneas, olha aí, ó, elas apesar de todas terem a mesma origem, cada uma delas se formou numa região diferente da crosta e com uma composição mineral também um pouquinho diferente, cada uma ganhou uma característica distinta. Beleza? Então vamos falar um pouquinho agora do próximo tipo de rocha, que são as rochas sedimentares. As rochas sedimentares, então, elas têm uma particularidade. Elas vão se formar, pessoal, a partir, olha aí, ó, olha o nome, a partir de fragmentos vindos de outras rochas. E esses fragmentos a gente dá o nome de sedimentos. O que é isso, pessoal? O que é um fragmento de uma rocha e como é que ele se formou? Pessoal, o que vocês têm que entender é que a rocha ela foi exposta a condições de temperatura, de umidade, ou seja, essa rocha ela foi sofrendo a ação do tempo e ao longo do tempo ela foi sofrendo um desgaste, com esse desgaste ela foi rachando e com essas rachaduras ela foi fragmentando, ou seja, aquela rocha que era uma peça enorme que solidificou começou a quebrar em pequenos pedacinhos e esses pedacinhos a gente chama de fragmentos ou sedimentos, então por isso chamar de rocha sedimentar, ou seja, a rocha foi desgastada ao longo do tempo por um processo que nós vamos falar no ciclo das rochas, chamado de intemperismo. O intemperismo, então, é um processo que há algum processo da natureza, calor, chuva, pressão, coisas que vão acabar desgastando essa rocha e provocando aí um processo de quebra, de fragmentação dessa rocha. Tudo bem? Agora, as rochas sedimentares, elas se formam por um processo que demora um tempo, ele é lento para acontecer. Então eu estou trazendo para vocês aí uma imagem que está na página 357 para vocês poderem acompanhar como é que se formam as rochas sedimentares. Então olha aí, ó, os sedimentos foram se acumulando, ó, ao longo do tempo e foram sendo arrastados para o fundo dessa água, ó, que são essas partículas que vocês estão vendo. Depois, pessoal, esses sedimentos com o tempo foram se acumulando e apertando as primeiras camadas que se formaram, ou seja, pressionando as camadas inferiores num processo chamado de compactação. Essa compactação foi aumentando por quê? Porque mais camadas foram se acumulando ao longo do tempo, ou seja, a rocha continuou sendo desgastada pela chuva, pelo vento e pelos processos naturais, que eu chamei de intemperismo, e ao longo do tempo, tanta pressão que ela sofreu por essas camadas, que ela começa a formar uma rocha num processo chamado de cimentação. Então a rocha sedimentar, pessoal, ela se forma lentamente, mas olha aí, por pedacinhos, fragmentos de rocha, que é o que a gente vai ver, que eu vou comentar com vocês nos exemplos que eu vou dar. Então olha aí, pessoal, aqui eu estou trazendo uma imagem de vários tipos de rochas sedimentares. Olha aí, carvão mineral, calcário, argilito, arenito, um outro tipo de calcário e a própria areia da praia. Então quando você pega na praia areia, repara, é um monte de pedacinho de rocha, é fragmento, né? Que foi se desgastando desse arenito aqui, ó, e virou a tal da areia. Então, pessoal, a rocha sedimentar, ela se forma a partir de um desgaste de uma outra rocha. Então, por exemplo, o arenito desgastou, deu origem à areia. O argilito desgastou, deu origem ao que você chama de argila, tá? Calcário desgastou, deu origem ao que você chama de cal. E outros exemplos que a gente vai ver mais pra frente. Mas para vocês terem uma ideia, pessoal, como essas rochas aí, elas são importantes, né? Elas têm aí um processo de formação lento e elas acabam demorando muito tempo para se formar, mas elas dependem de condições específicas e de minérios específicos para cada uma delas poder se formar. E também as rochas sedimentares, pessoal, elas têm uma particularidade. Elas são as rochas onde a gente pode encontrar fósseis. Então, quando pesquisadores, paleontólogos vão buscar os fósseis, eles sempre vão buscar nas rochas sedimentares. E os fósseis é um assunto que a gente vai falar no final do capítulo 3. Vamos lá. Agora eu vou falar um pouquinho do último tipo de rocha, que são as rochas metamórficas, para a gente poder complementar. Para a gente poder finalizar, galera,
vamos falar um pouquinho do último tipo de rocha que está faltando, que são aí as rochas metamórficas. Como eu falei para vocês, cada uma das rochas tem uma particularidade no seu processo de formação, e com a rocha metamórfica não é diferente. A rocha metamórfica se formou a partir aí, então, olha aí, ó, da transformação de outros tipos de rocha. Pode ser uma rocha ígnea, pode ser uma sedimentar ou até mesmo uma outra rocha metamórfica que sofre um processo aí de transformação. Por quê, pessoal? Porque a rocha metamórfica, ela é uma rocha que é submetida a uma condição ou de pressão muito alta, temperatura muito alta. Por quê? Porque cada rocha se formou num ponto específico da crosta terrestre. Então, que nem nessa imagem aí que eu estou mostrando, olha aí, ó, a rocha metamórfica ela está exposta a camadas de solo e de rocha que estão sobre ela, fazendo uma pressão muito forte, e dependendo da profundidade, ela vai ter uma proximidade muito grande do magma e vai sofrer uma influência muito grande do calor também, ou seja, a temperatura vai influenciar bastante. Então a rocha metamórfica ela sofre uma influência muito grande desses dois fatores, da pressão e do calor, e acaba se transformando em outro tipo de rocha. Então uma ígnea pode virar uma metamórfica, uma sedimentar pode virar uma metamórfica e uma própria metamórfica pode virar outro tipo de metamórfica. Então, pessoal, a gente tem aí no processo de formação delas uma condição de exposição a alta pressão e temperatura. Eu vou apresentar para vocês alguns tipos de rochas metamórficas. Eu já falei de duas logo no começo da nossa aula. Falei da gneiss, que eu estou citando ela de novo aqui, e falei da ardósia também. As duas muito usadas aí na construção civil. Para não me tornar repetitivo, eu vou falar de outros 3 tipos. Então, a primeira que eu vou citar para vocês, olha aí, ó, a pedra-sabão. Pessoal, a pedra-sabão é muito usada aí para fabricação de panela, de lareiras, tá? Porque ela tem uma ótima capacidade aí de absorver e de passar calor, né? Então, ela é um ótimo condutor de calor. E também ela é muito usada para estátuas. A gente no Brasil, a estátua acho que mais famosa aí do país, ela é feita aí de pedra-sabão. Então, olha aí, ó, o Cristo Redentor. Então, o Cristo Redentor, ele é uma estátua feita, por exemplo, de pedra-sabão, então, que é uma rocha metamórfica. A outra que eu vou apresentar para vocês é o mármore. O mármore, ele é uma rocha metamórfica também muito utilizada, principalmente nas nossas casas, na pia aí, ó, né? Então, a maioria das pias da nossa casa é feita de mármore, tá? Que é muito usada, por quê? Porque ela não é porosa, ela acaba sendo ótima aí para ambientes que vão ficar constantemente molhados, tá bom? E a última é uma gema, né? Um cristal aí chamado de jade, que é um cristal de cor verde, e a jade ela é usada como, né, para fabricação de joias aí, como adorno aí principalmente, tá? Então é uma rocha metamórfica aí de alto valor comercial, como é o mármore também. Então, galera, esse é o último tipo de rocha. Vamos falar um pouquinho do ciclo das rochas para a gente poder finalizar a nossa aula. E como último tópico aí da nossa aula, vamos falar do ciclo das rochas. Por que a gente chama de ciclo? A gente chama de ciclo porque as rochas estão constantemente sofrendo transformações, ou seja, é um processo que demora milhões de anos para acontecer, mas esse processo, ele é um processo que as rochas vão sofrendo uma mudança, ou seja, uma mudança que pode acarretar na transformação de um tipo de rocha em outro tipo de rocha. Então a gente dá um nome de ciclo. Se você acompanha na imagem, olha aí, eu peguei essa imagem do próprio livro de vocês também, e nessa imagem ó, tem um passo a passo, ó, 1, 2, 3 e 4. Então acompanhe que eu vou listar para vocês, olha esse passo a passo. Então, no número 1, olha o que está acontecendo. O magma aqui foi para a superfície, que estava lá no manto, lembre, subiu para a crosta por meio de um vulcão ou de alguma falha aí que tinha nessa região da crosta, ele resfria e acaba formando uma rocha ígnea ou magmática. Depois, essa rocha ígnea ou magmática começa aí a sofrer ação do que eu chamei para vocês anteriormente aí, ó, de intemperismo ou erosão, ou seja, um desgaste que essa rocha vai sofrer de seres vivos, do vento, da água, de substâncias químicas, de uma série de produtos e vão começar a causar aí o desgaste, ou seja, a formação daqueles fragmentos, daqueles pedacinhos que a gente chamou de sedimentos. Na sequência,
À medida que esses sedimentos vão se acumular, eles começam a endurecer ao longo de milhões e milhões de anos, e isso forma uma rocha sedimentar. Essa rocha sedimentar lentamente vai ser coberta por outras rochas sedimentares e vai acabar ficando cada vez mais profundo nas camadas aí da crosta terrestre. E quando a pressão e o calor que essas rochas começaram a sofrer começa a ficar muito alto, ela vai e se transforma na chamada de rocha metamórfica. E esse ciclo pode recomeçar num processo que dura milhões de anos. Por exemplo, a rocha metamórfica pode aquecer demais e derreter e virar magma, ou ela pode ser desgastada e acabar aí virando um sedimento. Então, pessoal, o ciclo das rochas, ele tem, reparem aí, vários caminhos, né? A rocha pode estar num estado, virar um outro tipo e depois, ao longo de milhões de anos, voltar para aquele tipo que ela foi originada há milhões de anos atrás. Então, pessoal, por isso que a gente chama de ciclo das rochas. Então, aqui a gente finaliza o estudo das rochas, beleza? Aqui então a gente encerra, galerinha, a nossa primeira parte aí do nosso cronograma semanal. Façam os exercícios, deem um like aí no meu vídeo, se inscreve no meu canal. Obrigado pela atenção. Tchau, tchau, um abraço a todos, valeu!